E aí estão presos, estão pagando uma conta altíssima, sendo vistos como terroristas, e isso é muito ruim, né? Porque essas pessoas foram contaminadas por um sentimento que talvez não tenha sido nem a ideia do Jair Messias Bolsonaro. Tanto que ele repudiou. Ele falou, esses atos do 8 de janeiro lembram as atitudes da esquerda. Saiam daí, o que vocês estão fazendo? Agora, pessoas no entorno do Bolsonaro concordaram. Concordaram. Aí é o Bolsonaro que tem que ir preso? Vai preso pelo quê? Por planejar um crime? Não existe na Constituição brasileira a punição pelo planejamento de crime. Eu acho que deveria ter. Eu pessoalmente acho que, ó, esse cara planejou isso, ó, tem os detalhes e tá, mas não existe. Não, ninguém é preso aqui no Brasil porque, olha, ele planejou a invasão do STF, do Congresso e tudo mais. Ele planejou, não. Existe porque ele invadiu. Da mesma forma, não existe, ele matou, né? Ele matou. Ele planejou matar, então vamos prender. Não, não existe esse tipo de punição na Constituição brasileira. Então, eu trago aqui um vídeo do Pavinato. Milton teve um probleminha, ele já volta aqui para a live. Eu trago aqui o Pavinato que fala justamente isso, como jurista, como advogado que foi, ou que é ainda, né? Ele não deixou de ser, ele é formado em direito, tudo, um professor, né, que tem tudo para falar sobre o direito e sobre o que está acontecendo. Então, eu trago para você contextualizar, enquanto eu tento colocar o Milton novamente aqui para a gente debater, e você vai deixando a sua opinião aqui. Chegando, se você está comigo aqui na retransmissão em pé, a gente está repercutindo no canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, mas se você está comigo aqui, está mais fácil de eu te ler. A Ana Francisca está aqui, a Meromere Silva, Maria Tereza, a Helenice, todos vocês deixem aqui a sua interação e vamos ver o que o Pavinato traz em relação a esses crimes, partindo do princípio de que existem os kids pretos, os generais realmente queriam eliminar Lula, Alckmin, Moraes, e falam que o Juca seria o Flávio Dino, que depois foi empossado ministro do STF. Então solta o Pavinato aí para contextualizar. Do Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A PF já prendeu 4 militares do Exército ligados às forças especiais, os chamados Kids Pretos, além de um agente da própria Polícia Federal. Um dos detidos foi o general Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência em 2022, no governo Jair Bolsonaro. A ação acontece no mesmo dia do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. A nova convocação aconteceu depois que a Polícia Federal recuperou dados que tinham sido apagados do celular e do computador de Mauro Cid. Os assassinatos, segundo a apuração da PF, em inquérito que corre sob sigilo, mas informa-se aquilo que parece interessar contra, né, o Jair Bolsonaro e a favor desse movimento de Bolsonaro preso amanhã, que anima as ações do ministro Alexandre de Moraes, da própria Polícia Federal, ao que parece, aconteceriam por meio de envenenamento. O plano teria sido discutido na casa do general Braga Neto. Além disso, a Polícia Federal apontou que o general Mário Fernandes imprimiu no Palácio do Planalto as 3 folhas do plano operacional chamado Punhal Verde-Amarelo, que visava matar Moraes, Lula e Alckmin. A execução do crime previa o uso de um arsenal com alto poderio bélico, descrito em detalhes na decisão de Moraes. Na lista de armamentos estavam granadas, metralhadoras e pistolas de uso militar. Bom, pelo menos o Moraes agora deu um avanço, né? Passamos de bolas de gude e estilingue para granadas, metralhador. Agora sim, nós estamos vendo falar de golpe, porque o estilingue e a bola de gude estava feio, acho que pegou mal. E o batom, né? Agora, o batom. E o batom. Agora, é o seguinte, meus senhores e minhas senhoras. Isso, eu costumo dizer, desde que esta caçada ao Bolsonaro começou. Então, vou lhes dizer na qualidade de professor de direito.
abram o caderninho da vida de vocês e anotem com canetinha Pelican roxa. O direito brasileiro, mais especificamente o direito criminal, que é aquele que pune ilícitos que são tão graves que o legislador leva à categoria de crime, e o crime é apenado com a privação da liberdade, o direito penal ou criminal brasileiro não pune atos preparatórios. O Código Penal brasileiro é claro, bastante o suficiente para comprovar que, no Brasil, por mais perversos que sejam quaisquer planos criminosos, os planos não são passíveis nem de punição, portanto, nem de processo, portanto, nem de denúncia, logo, nem de investigação. Muito menos, então, de prisão preventiva. O Brasil não pune atos preparatórios. Falar em minuta de rascunho, de tentativa de golpe, é falar de atos preparatórios. Falar de listinha impressa no Palácio do Planalto para matar quem quer que seja, Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, poderia ser o próprio Bolsonaro, Michele e o André Mendonça, poderia ser qualquer pessoa. Uma lista com a preparação, com a cogitação para o crime, não é passível de punição, nem de processo, nem de denúncia, nem de investigação e muito menos de prisão preventiva, meus senhores. Não há. Tá certo, tá errado? Não sei, eu só sei que a lei é assim. E no direito criminal vale a máxima. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia especificação da lei que deve ser anterior ao fato, estrita e escrita. Se o Brasil não pune ato preparatório, o direito penal não pode punir nada do que não esteja na lei, ele jamais pode sonhar em punir algo que a lei prescreve o contrário. A lei diz que só se pune no Brasil a partir da execução. A tentativa não se pune, não se investiga, não se prende, nem preventivamente, nem no final, não se processa e não se julga. No Brasil, só se leva aos tribunais e só se investiga quando há o início da execução. E aí nós temos duas modalidades. A pessoa tem êxito na execução do crime, é o crime consumado. Se não tem, é o crime tentado. Mas ato preparatório no Brasil não se pune. Entendeu? Então, essa é a contextualização. O Milton tá com um probleminha lá, tô tentando voltar. Milton, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Então é isso. Isso é o que diz a lei. Não tem punição para ato preparatório, que é o que estão colocando como nossa. E aí o que sugere? Sugere o desespero da esquerda para poder prender o Jair Messias Bolsonaro por um simples gosto do Lula. É isso que sugere, porque ele já está inelegível, certo? Caiu a energia do Milton, né? Estamos aguardando ele voltar. Bolsonaro já está inelegível. Bolsonaro já está sem passaporte. Aliás, a gente fez a entrevista com a Meire Martins aí na sexta-feira e ela foi bem clara, que vai pegar muito mal para o Brasil se não deixarem o Bolsonaro ir na posse do Trump. Vai pegar muito mal. E pegar muito mal para o Brasil significa o quê? Pegar muito mal perante um cliente. Você que é um comerciante, um empresário, sabe que você tem que atender bem a sua clientela. Você que está aqui no meu chat aqui. Se eu e o Milton fôssemos dois mal educados, você estaria aqui? Se a gente ficasse ofendendo vocês, descontentando vocês, falando um monte de abobrinha que não agregasse em nada na vida de vocês? É justamente o que os Estados Unidos podem fazer, vetando a participação de Bolsonaro, a convite de Donald Trump nos Estados Unidos. Estados Unidos que é um grande cliente brasileiro, consumidor de agro, consumidor de carne. Tecnologia não, né? Não vamos ser levianos. Mas de carne, de agro, porra. Carne suína, carne bovina, o milho, a soja, o grão brasileiro, o arroz, o feijão.
A nossa agricultura é muito mais ampla do que a dos Estados Unidos. Aliás, as melhores frutas, né, vão para lá. A Meire falou que, né, a laranja que tem lá nos Estados Unidos não tem aqui no Brasil. A gente pega a xepa. Então, é isso que ele está se colocando. Então, quando ele fala no discurso dele ali, que eu dei risada, porque realmente o Lula fala que tem que saber perder ou ganhar na eleição e que não pode ter ódio. Mas o que é o Lula quando ele sai da cadeia e fala que quer feder o Moro? Porque ele não falou feder, ele falou com o no lugar do E, né? Ele disse que queria. Ele disse que queria. Vocês lembram bem, né? Só colocar no Google aí, no YouTube, vocês vão ver o Lula falando. O Lula, não foi o Bolsonaro que pegou e falou assim, eu quero matar o Lula e o Alckmin, eu quero ferrar esses dois. Foi o Lula que falou que queria ferrar o Moro, porque o Moro colocou ele na cadeia na visão dele. Na visão dele, não foram os crimes que colocaram ele na cadeia. Foi um julgamento super injusto que deixou ele ali quase 2 anos preso. Então, quando o Lula vem com esse discursinho de bico doce, para falar a palavra bonita, ai, ainda bem que eu tô vivo, companheiro, ainda bem que eu tô vivo, nossa, agradecer pela minha vida, sabe? É muito hipócrita, é muito mimizento. Parece aquele filho carente que bate o dedinho no canto da mesa e só para ganhar um abraço do pai começa a chorar. Desesperadamente. E a gente não precisa disso. E os meios de comunicação não precisam também endossar esse tipo de conduta. O que o cara que está assistindo a Rede Globo, um jornalismo sério, quer é a verdade. Ele não quer saber o viés político da emissora. Parece que tudo que aparece na Globo que favorece a esquerda é enaltecido. Quando a Janja falou o absurdo que ela falou semana passada lá no Janja Palusa, nem aparece na Globo. E aí aparece um plano maluco que não tem nada do Bolsonaro dentro desse plano. Ah, foi o ajudante de ordem que trouxe, que tá, o que tem do Bolsonaro? Eu quero uma fala do Bolsonaro. É isso mesmo, vamos matar todo mundo. Não tem. O que tem são 3 militares indignados ali com a situação, talvez movidos por essa paixonite que desperta, o lado da direita tá lá, o Bolsonaro ser o capitão, ser um militar, e eles querendo fazer uma intervenção militar no país ali, querendo meter bala. Pior do que uma intervenção militar. Mas não é o Bolsonaro o cabeça dessa gangue aí. Por isso que ele dá risada. E aí você fala, por que o Mauro Cid não aniquilou esses documentos aí? Esses documentos, na verdade, eles comprovam a inocência do Bolsonaro. Porque não tem a participação dele. Não tem uma fala, não tem uma assinatura do Bolsonaro validando esse tipo de conduta. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.